Olá pessoal, então estamos aqui para resolver mais uma questão sobre inscrição, circunscrição de círculos, questões interessantes, importantes para o Enem. Link da lista, né, o anexo da lista está na descrição do vídeo. Atenção então. O carimbo de uma empresa foi encomendado por uma fábrica. Ele é formado por um triângulo equilátero que está inscrito numa circunferência. Vamos que vamos então. Vamos então desenhar um triângulo equilátero inscrito em um círculo. Então eu tenho aqui o meu círculo, beleza pessoal? Então aqui eu tenho o meu círculo. Então vamos lá, perdão. Então eu tenho meu triângulo equilátero inscrito em um círculo, beleza? Beleza. Então vamos lá. O triângulo equilátero está inscrito num círculo. Ele circunscreve um hexágono. Então o triângulo circunscreve um hexágono. Então o que acontece? Tem um hexágono aqui dentro, beleza? Sabendo-se que o lado do triângulo equilátero mede 3. Então o lado do triângulo mede 3 centímetros. Aí eu tenho que desenhar um hexágono aqui dentro inscrito. Então como é que vai ficar meu hexágono? Aqui vai ficar um lado, né? Eu vou ter outro lado aqui, aproximadamente outro lado aqui. Então meu hexágono vai ficar mais ou menos assim, certo? Então tenho aqui o nosso querido hexágono inscrito num triângulo, né? De um jeito bem simplório, beleza? Perdão pelas intercorrências do desenho, mas o que importa é a didática e explicar para vocês a questão. Então, voltando, um triângulo equilátero dentro inscrito a uma circunferência, né? E que circunscreve, né? O triângulo circunscreve o hexágono. O triângulo está fora do hexágono aqui. Sabemos que o lado do triângulo mede 3 centímetros. Qual é a soma da medida do lado do hexágono com o diâmetro da circunferência? Galera, vamos com calma. Primeira medida que eu devo destacar. Eu sei que o lado do triângulo, então tudo isso aqui, mede 3. Tudo bem. Então, vamos com calma. Só que existe uma relação muito importante, que a altura do triângulo equilátero tem uma fórmula que ela é relacionada com o lado. Qual é a fórmula? Estou usando na maioria das questões. L igual a raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2 é a medida da altura. Então, a altura é L raiz de 3 sobre 2. Espera, se o lado é 3, então eu tenho algo importante. A altura do triângulo é 3 raiz de 3 sobre 2. Então, eu acabei de descobrir a altura do triângulo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que a medida toda aqui do triângulo, essa medida aqui é chamada de altura, aqui eu tenho um centro, certo? Essa medida toda de verde aqui, eu vou desenhar ela aqui do lado. Então, toda essa medida verde aqui, ela mede 3 raiz de 3 sobre 2. Beleza? Beleza. Agora, outros detalhes importantes que a gente tem que saber. Primeiro, num triângulo equilátero, já fiz isso numa videoaula, segue link na descrição do vídeo também. Num triângulo equilátero, eu tenho um ponto aqui que é o ponto central, ponto de gravidade dele. E eu tenho uma altura aqui, certo? Eu sei que o pedacinho de baixo, esse pedacinho de baixo, ele é 1/3 da altura. E o pedacinho de cima, né? Ele é exatamente 2/3 da altura. Certo? Então, se eu tenho a altura, então eu tenho, consequentemente, o pedacinho de baixo, o pedacinho de cima. Pedacinho de baixo, 1/3 da altura. Tudo bem? Pedacinho de cima, 2/3 da altura. Beleza? E aqui que tá o segredo, pessoal. Então, olha só. Esse pedacinho de cima aqui, ele vem do centro até a extremidade. Ele é exatamente a medida do raio. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o raio é 2/3 da altura.
nessa questão aqui. Ué, mas a altura eu já sei. A altura eu já encontrei aqui. É 3 raiz de 3 sobre 2. Então, vai dar 2/3 de 3 raiz de 3 sobre 2. Olha que interessante. Posso cortar o 2 de cima com 2 de baixo, o 3 de cima com 3 de baixo. Eu acabo de descobrir que o raio mede exatamente raiz de 3. Mas ele não quer somente isso. Ele quer o diâmetro da circunferência. O que é diâmetro? Raio para cima, raio para baixo. Então, o diâmetro é 2 vezes o raio. Se um raio é raiz de 3, 2 raios vai ser 2 raiz de 3. Então, eu acabei de encontrar o diâmetro com a medida que vai daqui para cima. Beleza? E a medida que vai daqui para baixo, Humberto? O que significa ela? Muito interessante. A medida que vai daqui para baixo, se você parar para pensar, vamos olhar para o hexágono. O hexágono, vocês já sabem que ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Não está tão equilátero assim, porque foi o desenho feito à mão, mas esses triângulos são todos idênticos e equiláteros. Então, eu sei que 1/3 da altura aqui vai ser a altura do meu outro triângulo equilátero, certo? Então, essa medida de 1/3 da altura vai ser a minha outra altura. Tem o triângulo grande e tem a altura. Tem um triângulo pequeno que tem outra altura, no caso. Beleza? Então, vamos ao que interessa, todo mundo prestando atenção. Então, eu tenho o seguinte. Desenhando o triângulo equilátero menor. Então, o triângulo equilátero menor está aqui, certo? Eu sei que essa medida aqui, ela, por acaso, ela é 1/3 da altura, certo? Essa medida é 1/3 da altura. Então, aqui é 1/3 de H, certo? O H a gente já sabe que é 3 raiz de 3 sobre 2. Então, é 1/3... Perdão pelos barulhos, certo? É 1/3 de 3 raiz de 3 sobre 2. Corto 3, deu exatamente raiz de 3 sobre 2. Então, essa medida aqui, ela vale a raiz de 3 sobre 2. Então, vem cá comigo. Essa medida aqui, ela vale raiz de 3 sobre 2. Por acaso, ela é a altura de outro triângulo equilátero, que é isso aqui. Eu vou chamar esse lado aqui de x. X, x, x. Qual é a relação de lado com altura que existe, que eu tenho? Sabemos que a altura é sempre igual a lado raiz de 3 sobre 2. Nesse triângulo menor, lembrando que, por favor, gente, esse triângulo que eu estou trabalhando aqui é exatamente esse triângulo aqui, tá, pessoal? Já peguei 1/3 da altura e já calculei, beleza? Então, esse triângulo tá aqui. Eu sei que a altura, eu vou substituir. Deu 3 raiz de 3 sobre 2. O lado aqui, o lado agora vale x, certo? E aí, eu vou encontrar os valores. Vou multiplicar cruzado só para ficar didático. 2 vezes x vezes raiz de 3 deu 2x raiz de 3 igual a 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Eu deixo o x aqui, passo o restante para lá. Então, o restante seria o 2 e o raiz de 3 vai cortar, vai achar com um valor de 1. O que eu descobri? Que o lado do triângulo equilátero menor, né, referente ao hexágono de dentro, vale 1. Mas vem cá, a questão ela está pedindo exatamente o quê? Ela está pedindo a soma das medidas em centímetro do lado do hexágono. Eu acabei de encontrar, então o lado do hexágono que está lá dentro pequenininho, eu chamei de x, vale exatamente 1. Então, a medida do lado do hexágono é 1 com o diâmetro da circunferência. O diâmetro da circunferência a gente já achou como 2 raiz de 3. Então, a resposta vai ser 1 somado com 2 raiz de 3. Como esse aqui tem uma raiz e esse aqui não tem como misturar. Então, a resposta dá 2 raiz de 3 mais 1, certo? Aqui é a medida do diâmetro e aqui é a medida do lado do hexágono pequeno que a gente, na questão,
organizou e chamou de x. Questão grande, confusa e extremamente interessante. Esse é o cálculo do hexágono de dentro, do triângulo de dentro, que ele faz parte, é 1/6 do hexágono inscrito ao triângulo, e o resto da resolução está aí. Espero ter ajudado vocês. Acompanhe com calma, assista novamente, perdão pelos barulhos e tamo junto, beleza?